Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje vamos continuar com a série aí, As Vid versus ChatGPT. E como a pegada da semana passada foi bem intensa de conteúdo, a gente discutiu muita coisa mais aprofundada e tal. Eu sei que não é bem aí o objetivo de todo mundo. Hoje, né? Essa semana a gente fez conteúdos em geral mais light. Eu nem fiz vídeo sábado de ontem de empresa do exterior, porque saiu só o resultado da Levi's praticamente, nada demais para acrescentar. Então vamos aproveitar hoje aí e pegar um conceito mais simples também com o ChatGPT. Vamos ver aí o que ele sabe sobre buy and hold, investimento de longo prazo e tal. Tô curioso, geralmente eu dou uma testadinha antes, né, só para ver se vai dar jogo. Mas hoje vamos ver o que sai. Hoje eu nem testei. Não é que eu sou vagabundo não, mas eu queria, né, ter essa experiência aí de ver na hora também o que vai acontecer, tá? Então vamos perguntar lá, né? Começar. Explique o que é a extra. Eu já vou começar com uma pergunta mais estruturada, né? Porque a gente já percebeu que quanto mais informação você coloca no contexto, melhor ele consegue gerar as palavras, né? Então vamos já falar que é uma estratégia. O que é a estratégia do buy and hold para investimento em ações para o longo prazo? Vamos colocar desse jeito, né, para ter certeza que ele vai falar do que a gente quer, né? Vamos ver. Expliquei a estratégia. Bom, acabei de perguntar. Deixa eu dar um zoomzinho aqui para facilitar para a gente e vamos embora. A estratégia do buy and hold, comprar e manter, a tradução literal do inglês, né, é uma abordagem de investimento no mercado de ações voltado para o longo prazo. Perfeito. Nessa estratégia, os investidores compram ações de empresas sólidas de qualidade. Tá vendo? Até aqui, ó, era o que eu tinha escrito na pergunta. Ele só meio que repetiu lá, aquela enrolada quando a gente era criança, estava no colégio, né? Você começava a responder usando as palavras do enunciado para fazer o negócio render. Aqui ele já traz informações novas, né? Nessa estratégia, os investidores compram ações de empresas sólidas de qualidade. Eles mantêm por um período prolongado, geralmente vários anos. Exatamente. Independentemente das flutuações de mercado no curto prazo. Perfeito. O conceito ele domina, né? O objetivo principal do buy and hold é aproveitar o potencial de crescimento das empresas ao longo do tempo. Perfeito, eu não poderia colocar melhor. Então, qual que é o lance que eu tenho falado bastante em várias oportunidades que a gente discute aí, né, sobre estratégia, que a gente tem falado bastante. De novo, eu vou fazer referência para aquela playlist lá, como investir na Bolsa de Valores, que é o básico, né, que muita gente sempre está perguntando. O ponto principal, qual que é o motivo, assim, ó, se você fosse responder a seguinte pergunta: por que investir em ações? Tenho certeza que a grande maioria ia ficar meio assim, né? Qual que é o grande ponto? Qual que é o grande ponto? É esse aqui, ó, potencial de crescimento das empresas ao longo do tempo. É o que eu falei várias e várias vezes, da empresa subir de patamar, transcender, evoluir. É o exemplo que eu dou lá no vídeo da Apple, começou na garagem, hoje fatura mais que vários países do mundo, tá? Então, a geração de valor para você no seu investimento de longo prazo tá aqui, tá? Não, parece básico, mas não é. Porque se você entende bem que a geração de valor tá nessa evolução da empresa, e não é crescer 10% da receita num trimestre, é melhorar o preço do petróleo lá, ver um resultado um pouquinho melhor. Não. É quando a empresa cresce muitas e muitas vezes. Tá? É aí que vem a real geração de valor. Por isso que você segura muitos e muitos anos. Você não fica lá anos sentado em cima do ativo e espera cair do céu. É por causa disso aqui, tá? Logo, quem tem isso bem estabelecido não vai se preocupar com variação no câmbio, variação na taxa de juros, uma crise assim, né, que volta e meia acontece. É óbvio, quando vem uma crise grave, sistêmica, você sempre tem que estar de olho para ver se não vai afetar de maneira permanente a tua empresa. Então, agora a pandemia, recentemente, teve empresa que basicamente foi pro buraco. Faz parte, tá? Você não vai acertar sempre. Mas não é qualquer crise que vai te acabar, não é um cenário de juros altos que vai acabar com o investimento. Porque você está olhando lá na frente, eu estou olhando essas empresas que eu tenho agora, eu quero que daqui 30 anos sejam empresas muito maiores, muito melhores. E aí que está o real ganho. Aí você pode perguntar, então mas as empresas de dividendo. Eu já expliquei sobre isso, sobre essa dicotomia de crescimento e dividendo, que é uma dicotomia muito ruim, porque na verdade não são conceitos mutuamente exclusivos, tá?
São coisas diferentes. O ganho da renda variável em ações está aí, está no potencial de crescimento. Tudo bem que vão ter negócios em que as empresas vão gerar muito caixa, vão distribuir, não tem problema nenhum quanto a isso, mas se for um negócio puramente de distribuição, ele perde muito do apelo, tá? Porque o grande lance está aí, gente. Infelizmente, essa é a verdade. A gente começa na nossa carreira aí de investidor buscando empresas mais sólidas, mais geradoras de caixa, mais previsíveis, e ao longo do tempo a gente vai entendendo que o grande ganho do longo prazo está aqui, ó, nas empresas que evoluem ao longo do tempo, tá? Então, até agora, perfeitíssimo, tá? A resposta do ChatGPT. Buscando retornos consistentes. Consistente, cuidado, né? É consistente num todo, mas não quer dizer que todo mês vai dar um retorninho, né? Pelo contrário, você tem aqui, ó, flutuação de curto prazo, ele mesmo está falando. É só tomar cuidado para não interpretar mal. Então, o valor monetário do teu investimento em ações, cara, ele vai variar, ele vai meio subir, vai cair, você vai estar tendo um retorno fantástico, aí você vai perder um monte. Eu falei aqui várias vezes, na pandemia, minha carteira de ações chegou a cair 70%, 70%, tá? E eu não tinha patrimônio de 2 anos de aporte, não, já tinha uns 12, 15 anos de investimento. Na época, nem tudo. 12 anos, né? Sei, em 2007, pandemia 2020. Mais ou menos 13 anos aí de investimento. Cara, era um patrimônio grande, um patrimônio que já estava ali, né? Próximo de eu vislumbrar, assim, uma tranquilidade financeira, tanto que 2 anos depois, foi quando eu saí do meu emprego formal e tal, para ter aí uma vida um pouco mais de boa, com base nesse mesmo patrimônio, que se recuperou, claro, depois da crise. Então, por que eu tô falando isso? Que, assim, para quem tá começando, sofre muito com as variações, cara, quando você nem patrimônio direito tem, tá? Então, o cara ainda tá preocupado com o resultado, com rentabilidade de carteira. Então, o jogo tá lá na frente, velho, a rentabilidade de carteira não faz diferença nenhuma. Você tem que pensar, será que essa empresa que eu tenho aqui, ela tá trabalhando dia e noite para daqui 20, 30 anos, ser um negócio muito diferente, muito maior, melhor, né, inovador? É isso que você tem que pensar, não quando tá dando pra carteira, quando tá variando, tá? Então, esse é o jogo do longo prazo, esse é o jogo que a gente joga, tá? Esse é o jogo do buy and hold, o ChatGPT que tá falando. Muita gente foca demais aqui, ó, no hold. Fala assim, vou comprar os ativos e esquecer na carteira, eu não posso vender. Não é essa a ideia, tá? A ideia não é vender. A ideia é não se importar com a flutuação de curto prazo. Você não vai vender porque a empresa está flutuando. Agora, se ela perde os fundamentos, se acontecer alguma coisa que você não vislumbra mais que aquela empresa tem esse potencial de lá na frente virar um negócio diferente, já não adianta mais hold, porque não adianta você ficar no hold de empresa ruim. Você precisa disso aqui, ó, empresa sólida de qualidade. Então, se a tua empresa deixou de ser, não faz mais sentido ser hold, entendeu? Então, esse é um conceito muito ruim. O cara entende tudo errado do buy and hold. Tudo bem, né? O pessoal ensina tudo errado por aí também. Enfim, vamos adiante. Estou falando muito e usando pouco o ChatGPT. Vamos lá, os defensores... terminou aqui, né? Buscando retorno consistente superior no longo prazo. Cara, o retorno no longo prazo é o de menos, tá? Dá mais que isso, mais que aquilo. Não interessa. O que interessa é aquilo que eu falei, que eu dei de exemplo. Por exemplo, eu investi uns 15 anos e eu pude sair do meu trabalho formal. Agora eu faço outras coisas, que eu recebo menos, mas eu trabalho bem menos também. Eu tenho mais qualidade de vida. Trabalho bem menos, nem sei se é tanto, mas pelo menos eu tenho flexibilidade. Tô gravando esse vídeo mesmo no horário super alternativo, que normalmente, né, não seria, mas que encaixou com a minha vida. Então, isso que é legal. Tô indo viajar semana que vem, né? Então, essa liberdade que ter um patrimônio legal te dá, cara, isso é absurdo. Eu sei lá quanto que rendeu meu patrimônio. Eu não faço a menor ideia de quanto os meus investimentos rendem, ou estão rendendo, ou qual meu retorno na minha carteira. Nenhum, cara. O cara que investidor de verdade de longo prazo, ele não faz ideia de quanto rende, de quanto tá dando, de quanto ganhou. Ele só sabe que ele tá tranquilo. Hoje eu tô tranquilo. Tudo bem, né? Ainda não posso largar, chutar tudo e esbanjar dinheiro assim, ó. Não, tá? Eu tenho um padrão de vida igual ao que eu tinha antes, trabalhando muito menos. Pra mim, excelente, né? Mudou minha vida, tá? Quanto foi a tua taxa de teu retorno médio? Não faço a menor ideia, cara. E não faz diferença saber. Eu só sei que eu tô tranquilo. Então, quem chega pra vocês falando de retorno, de não sei o que lá, é o pessoal do mercado que tá preocupado com
curto prazo, com vender produtos. Essa não é uma preocupação nossa, você não tem que dar satisfação para ninguém, tá? Você só tem que chegar lá na frente e chegar bem. Esse é o grande ponto no investimento de longo prazo, tá? Bora! Os defensores dessa estratégia acreditam que o mercado de ações tende a se valorizar ao longo do tempo. Parcialmente verdade, ChatGPT. Eu entendo de onde você tirou isso aí, porque é uma confusão comum de conceito também, tá? Refletindo o crescimento das empresas, perfeito, a expansão da economia como um todo, de novo a escorregadinha. Então, qual que é o erro de conceito que o pessoal tem? Por isso que o ChatGPT está puxando aqui essa informação. Que esse ganho no longo prazo, essa multiplicação de patrimônio que vai tendo, porque afinal das contas, meu patrimônio hoje com certeza é muito maior do que o tanto que eu aportei até hoje, né? Não tenho dúvida, eu não sei quanto é, mas eu tenho certeza disso. Tá? Muita gente acha que é isso aqui, ó, vem da expansão da economia, o mercado inteiro de ações tende a valorizar. Cuidado com isso aí, tá? Porque você precisa estar nas empresas certas. Tá? Esse é algo relevantíssimo, importantíssimo. Porque se você não está nas empresas certas, só depender disso aqui, ó, num longuíssimo prazo, provavelmente vai dar certo mesmo, mas aí vira uma questão estatística. A gente tem períodos de anos e anos e anos aí de mercados em queda e tal. Então, o buy and hold não é só sentar em cima dos ativos, ficar lá e esperar acontecer. Pode até dar certo, tá? Mas você tá colocando as chances contra você, tá? Qual que é o grande ponto do buy and hold? É isso aqui, ó. Quando você sabe escolher as empresas boas. Aí sim faz uma diferença brutal. Porque as boas empresas de verdade, essas sim, né? O efeito no acúmulo de patrimônio é violentíssimo e vai acontecer, independente de ter crise no meio ou não. Se você depender só do mercado, cara, você pode passar 10, 20 anos aí com resultado bem mais ou menos, tá? Essa geração de investidores agora, ela nunca viu um período de anos e anos de queda. Eu, para ser bem sincero, também não vi muito, né? Aquele período pós o rebote do subprime, ficou aqui no Brasil caindo uns 4, 5 anos, uma coisa assim, talvez, exagerando um pouco. Mas, cara, é possível ficar 10 anos aí com o mercado em queda. É bem possível. E aí? Então, eu não gosto disso, tá? De botar todas as minhas esperanças e fichas na expansão da economia e que o mercado vai, né, por gravidade, né, proporcionar esse acúmulo de patrimônio. Eu sou um cara daqui, ó, achar as boas empresas, cara, para mim faz uma diferença absurda, tá? Não só para mim, faz uma diferença absurda. Continuando, ao adotar o buy and hold, os investidores evitam tentar prever as flutuações de curto prazo. Perfeito, tá? Não se preocupando com oscilações diárias ou temporárias. Pode pôr diária, semanal, mensal, até anual aqui nessa frase. Tá excelente. Então, é a coisa que a gente mais vê. É a coisa que a gente mais fala, é a coisa que a gente mais vê. Não se importe com os movimentos de curto prazo. No curto prazo, o mercado não tem correlação, né, com os fundamentos. E aí o que acontece? O pessoal vem num trimestre e fala, o que aconteceu com a empresa tal? Aí você vai ver, o resultado veio bom, mas a cotação caiu. Então, eu não sei o que mais fazer, como falar de um jeito diferente, tá? Você não pode ficar baseando, né, o que está acontecendo numa empresa pelo impacto na cotação dela, velho. Isso aí, em dias, meses, até em poucos anos, isso aí não tem correlação com os fundamentos. Você tem que estar nos ativos bons de resultado, não de cotação, tá? Porque senão você vai ficando maluco. Você vai entrar no jogo da cotação, da volatilidade, e você nem tá jogando esse jogo, né? Então você vai apanhar igual um cachorro. Porque tem a galera que precisa, vai ter o pessoal que precisa. É gestor, o pessoal que vende serviço financeiro, que vende recomendação e tal. Cara, eles estão no jogo lá, eles estão lá para fazer o deles, de ganhar a vida deles. E é isso, é compra e vende, ganha dinheiro e bate o rival no mês, bate o concorrente no outro. É a vida deles, paciência, tá? Azar deles, na verdade, né? Que é uma vida muito dura. Só que você não pode confundir o seu jogo com o jogo deles, desses jogando o jogo deles. Mas isso acontece demais, cara. Demais, demais, demais. Você vai ver, o cara tá perguntando o que houve com o ativo tal. E você vai ver, é porque caiu a cotação. Né? Os números continuam bons. Isso é muito, muito frequente, tá? Então, ó, não se preocupe com oscilações nem diárias, nem mensais, nem até 1 ano, 2 anos, tá? Ainda é curto prazo, tá? Em vez disso, eles confiam, só cuidado com a palavra confiar, né? Atrás de uma semântica daquilo que eu tava falando, né? Extremamente passivão lá. Não, confia na empresa, vai dar certo.
Então você tem que vigiar, tá? Vigia e acompanha. Confio na premissa que as empresas sólidas, com fundamentos fortes e perspectivas sustentáveis, eventualmente verão suas ações valorizar no curto prazo, no longo prazo. Perfeito, tá? É exatamente isso. Só não confie, tá? Não confie. Verifique, né? Analise e verifique sempre, tá? Então, empresas sólidas, com bons fundamentos, com boas perspectivas, que têm gestões, né, eficientes, inovadoras, cara, eles estão lá. Eu uso essa analogia também. Os caras estão trabalhando dia e noite lá, pensando numa maneira de ganhar dinheiro para você. Esse que é o lance. Investir em empresas por longo prazo, cara. Você tem as mentes mais brilhantes do planeta pensando como que nós vamos ganhar dinheiro, e você ganha dinheiro junto, de reboque, tá? Então, esse é o ponto, tá? Esse é o ponto. É, a cotação um dia chega, um dia acompanha, tá? Não precisa se preocupar nem com uma semana, nem com um mês, nem com um ano, ok? Foco é sempre em ver se a empresa está trilhando esse caminho. Só que não confie, tá? Verifique, fique lá de olho. A estratégia requer paciência, com certeza, e disciplina também, né? Considerando que a disciplina, no caso, é se manter na estratégia e não surtar porque o mercado caiu, como, por exemplo, aconteceu comigo. Eu estou vendo, cara, meu patrimônio valendo 70% menos. Cara, era um dinheiro que para mim não ia mudar quase nada na minha vida. Meu patrimônio 2020 menos 70%, né? Se eu tivesse levantado em grana, cara, ia dar um impacto na minha vida marginal, tá? E meu patrimônio se recuperou muitas vezes depois daquele fundo lá. Então, se eu não tivesse disciplina para seguir, hoje eu ia estar remando quase igual um iniciante. Iniciante eu não digo, né? Porque eu tenho já a experiência, o caminho, né? Mas o dinheiro mesmo ia ser dinheiro de alguns anos de aporte, tá? Não um patrimônio acumulado depois de década, né? Uma década e pouquinho. Enfim, estratégia requer paciência e disciplina, pois pode ocorrer períodos de volatilidade, perfeito, e até mesmo quedas acentuadas. Acabamos de falar sobre isso. No entanto, a ideia central é que, ao manter ações por um período prolongado, os investidores têm a oportunidade de se beneficiar dos retornos acumulados ao longo dos anos, especialmente quando reinveste. Esse é um outro ponto, tá, que é super valorizado, que é a questão do juro composto. Quem nunca, né? Principalmente quem está começando, né? Uma explicação muito fácil para dar para as pessoas do retorno no mercado de ações é o juro composto. Mas não é o motor que gera valor, tá? Não é o principal motor, pelo menos, tá? O principal motor que gera valor no investimento em ações é o crescimento das empresas, tá? Cadê onde eu destaquei? Crescimento das empresas, tá? O composto, ele é bem fraco, para falar a verdade, em ações, tá? Que vem justamente de quando a empresa, né, distribui os recursos e você aporta nela, né, o famoso dividendo, ou eventualmente a recompra de ações que, enfim, né, é automático, né? A empresa faz isso automaticamente para você. Mas do ganho que vem com longo prazo no buy and hold é uma parcela menor que vem disso, tá? Uma parcela bem menor. Então, cuidado para não errar nesse conceito, tá? E muita gente ainda acha que é juro composto que traz retorno, tá? Isso é uma herança, né? Porque a maior parte das pessoas começou a investir com renda fixa e tal. Na renda fixa, ela é só juro composto. Por isso que renda variável é muito melhor que renda fixa, né? Muito mais interessante a renda fixa, pelo menos. Então, cuidado com isso aqui, tá? Próximo, uma das principais vantagens do buy and hold é a redução dos custos de transação. É uma vantagem, tá? Mas hoje em dia não é a vantagem principal, não, tá? Não é uma das principais vantagens. É outra questão marginal, tá? Assim como essa da reaplicação dos dividendos. Assim, não é que reaplicar os dividendos é marginal. Não, você precisa reaplicar os dividendos, tá? Nesse período. Mas, tipo, não é que o ganho vem da reaplicação, né? Deu para entender? Uma vez os investidores não estão realizando negociações frequentes, isso aqui, o inverso é o contrário, tá? Um dos fatores que acaba com o retorno de quem faz trade e quanto maior a frequência do trade, maior esse impacto, são os custos envolvidos. Aí você fala, turma, hoje em dia a corretora não tem custo mais e tal. Mas não é só isso, né? Você tem os impostos, principalmente, né? Você tem um pouquinho ainda de custo de fricção, que quem faz trade de muita frequência tem que lutar contra. Então, o contrário é verdadeiro. O cara que faz trade, esses custos aí vão comendo bastante o resultado. Mas pra gente também não é esse custo. Por que eu tô falando isso, gastando tempo falando isso? Porque muita gente, né, dá um enfoque exagerado essa questão de ter o menor custo possível. Se eu falar que o cara vai botar dinheiro numa corretora que ainda cobra taxa de corretagem, ele surta, ele acha que é um absurdo completo.
Cara, e não é. Eu fiquei investindo no exterior uns bons anos da Interactive Brokers, cobrava $10 por mês, cara. Fez diferença para mim? Nenhum. Era a corretora que eu queria, porque tinha acesso a uns ativos que eu queria investir. Tá ótimo. Tá, hoje no Brasil, eu acho que nem se você quiser, você tem uma corretora que cobra taxa direito. Tá, mas até pouco tempo atrás era um ponto desse. Todo mundo só queria taxa zero. E o ganho não tá aí. Tá? Não é o principal. Então, essa é uma capacidade importante do investidor, né? Saber identificar onde estão os pontos principais, né? Esse da ficção não é tão relevante. Tá? Então, o mais importante está, de fato, nos ativos, no seu potencial de crescimento. Mas, além disso, a estratégia evita a armadilha de tentar cronometrar o mercado, acertar o momento, assim, né? O timing, ele deve ter traduzido mal, né? Cronometrar o timing. Né? Com certeza, isso aqui ele puxou a palavra time em inglês e traduziu para cronometrar. Né? Acertar o momento certo de compra ou venda, que não faz diferença nenhuma para a gente. O que ele fala corretissimamente que é algo desafiador e arriscado, tá? Na verdade, eu nem definiria dessa forma, é algo basicamente impossível. Porque como o mercado no curto prazo ele tem esse comportamento caótico, né, absolutamente irregular, sem correlação com nada estudável, né? Enfim, é basicamente impossível, hein? Vai ter um ou outro ser humano no mundo que consegue olhar para as coisas lá e ter um resultado positivo, mas é um ou outro maluco aí. Já na estratégia do buy and hold, eu garanto, é possível para todo mundo ter sucesso, desde que você tenha, né, paciência, disciplina e tudo mais e evolua, tá? Mas enfim, voltando aqui para o cronometrar o mercado, é timing, tá? Isso aqui, então esquece time. E querendo ou não, parece besteira, mas é um outro erro que o pessoal comete muito, né? Falar, mas eu vou comprar essa empresa agora, ela acabou de subir tanto. Ou o contrário, né? A empresa XYZ lá tá caindo bastante e tal, tô com medo de comprar. Né? Acontece as duas coisas. Mas enfim. Bora. No entanto, é importante ressaltar, buy and hold não é uma garantia, isso é verdade, tá? Muita gente vende como se fosse garantido, mas não é. A gente não sabe o que vai acontecer, e principalmente se você fizer escolhas ruins de empresas, tá? É o principal fator, você não é garantido de você ter sucesso. Não só a escolha ruim das empresas, mas se você não tiver uma estratégia legal, se você na hora ali de aportar regularmente falhar, se você fraquejar na estratégia e vender por causa de volatilidade, pode tudo dar errado, tá? Então, não é garantido, como muita gente vende por aí, tá certo? Os investidores ainda precisam realizar uma análise criteriosa das empresas. Fundamental, tá? Não é ainda, não. É fundamental para um bom buy and hold que você faça uma boa análise de empresa. Ah, mas é difícil e tal. Ó, uma boa análise de empresa não quer dizer que você tem que entender tudo de contabilidade da empresa e não sei o que lá. Falei muito sobre isso essa semana no meu canal, no Fundamentei, com o lance da estratégia, o manual de estratégia simples, que foi a live de terça-feira, tá? Dá para você investir de maneira simples, mas investir de maneira simples não é investir de qualquer jeito. Foi o que eu tentei mostrar lá na live de terça. Você tem que ser um bom investidor mesmo numa estratégia simples, tá? Fundamental. A seleção de ações, a qualidade e diversificação continuam sendo elementos. Não, perfeito. Isso aqui não tem como escrever melhor que ele. Olha só, anota essa frase, coloca a frase lá no teu quarto, na hora que você for dormir e olhar pro teto, você lê, ó, seleção das ações de qualidade e a diversificação adequada, fundamental também, diminui o risco sem comprometer retorno, continuam sendo elementos fundamentais de sucesso da estratégia. Perfeitíssimo, perfeito. Então, ó, não vender é fundamental de jeito nenhum, né? Na verdade, até errado, porque muita gente entende errado, entende que o hold é não vender, quando na verdade, em muitos casos você vai ter que vender seus ativos porque eles não estão mais entregando o que entregavam, não são mais de qualidade. Aí não tem como você manter, aí você está, né, indo contra a regra número 1, né? Então, cara, esse aqui é o resumo do buy and hold muito bem colocado aí pelo ChatGPT. Em resumo, o buy and hold é a estratégia de investimento de ações de longo prazo, onde os investidores compram ações de empresas sólidas, de qualidade, e os mantêm por um período prolongado, visando... Não é assim, e as mantém por um período prolongado, né? E mantém, né, sócio dessas empresas pelo período que for necessário para que gere valor, né? Então, essa frase eu reescreveria um pouquinho melhor, mas ok, né? Do ponto de vista pragmático, é isso aí mesmo. Visando colher os benefícios de crescimento sustentável das empresas, do mercado como um todo. Perfeito, cara. Muito bem escrito, né? Fiz minhas ressalvas quanto a isso, né? Reescrevi um pouquinho melhor essa frase, essa aqui tá perfeita,
em geral, né? ChatGPT deu um show, né? O que mais que a gente vai perguntar? Não sei nem o que perguntar mais sobre esse, né? Vamos ver o quanto ele entende de investidores, né? Quais são os pontos... vou colocar assim, ó. Quais são as habilidades mais importantes que um investidor precisa ter para ter sucesso com uma estratégia buy and hold no mercado de ações, né? Tentar delimitar em ações e tal, para ele não devagar muito. Vamos ver. O que ele diz que o investidor precisa ter? Vamos ver. Para ter sucesso, o investidor precisa desenvolver as seguintes habilidades. Vamos lá. Paciência, a gente já tinha discutido rapidamente, né? Buy and hold requer mentalidade de longo prazo. Muita gente usa a analogia, né, de ver a grama crescer. É mais ou menos por aí mesmo. Paciência para resistir às flutuações de curto prazo. Perfeitíssimo. Tá? Eu acrescentaria aqui também, né, ter paciência com resultados de curto prazo também, porque nem toda empresa vai ter resultados lindos e maravilhosos sempre, 100% das vezes. Então, se tem uma empresa boa, tem um resultado mais difícil, mas depois se recupera. Só que é primordial você saber diferenciar o que é uma empresa boa que tem um resultado difícil por uma conjuntura, ou o que é uma empresa boa que perdeu os fundamentos, que deixou de ser boa, que perdeu a qualidade, que acontece muito também. É aí que muita gente escorrega, né? Os caras aprendem a parte do buy and hold, não da qualidade dos ativos, né? É essencial não se deixar abalar por quedas temporárias. Aí você pergunta, então mas como é que eu vou saber que é temporária, né? Esse é o ponto. Nos preços das ações e manter o foco do objetivo de longo prazo. É perfeito. O foco é sempre no longo prazo. Por isso que você eventualmente precisa vender, porque se o teu foco está no objetivo de longo prazo, qual que é o objetivo de longo prazo? Que aquela empresa prospere, evolua, transcenda, não sei o que lá. Você está numa empresa que perdeu o mercado, que não é mais tão inovadora, que o negócio dela perdeu a atratividade. Cara, isso saiu do teu objetivo de longo prazo. Então, foco no objetivo de longo prazo. Não é para comprar e sentar em cima, né? É para entender o que está acontecendo lá. Não é para você se assustar porque está caindo a cotação. Não é isso. Mas você tem que entender se a empresa continua com qualidade. Próximo, disciplina, que ele também tinha citado anteriormente. É importante manter a disciplina, aderir a estratégia buy and hold, mesmo quando surgem tentações de tomar decisões impulsivas, perfeito, baseado em movimentos de curto prazo. Aqui eu abriria esse leque, tá? Decisões impulsivas aparecem de tudo quanto é jeito, vocês vão ver. Cara, na hora de aportar, dá vontade de comprar um outro ativo, porque tá no hype, sei lá por que motivo. O cara, quando ele vê um valor relevante ali do patrimônio, dá vontade de vender um pouquinho e aproveitar e curtir, né? Ou de deixar de reaplicar os dividendos. Cara, essas vontades de tomar esse tipo de decisão acontece bastante, tá? De sair da linha, né? De sair da estratégia. Isso acontece, é normal. Às vezes, uma vez ou outra, sair também não tem nenhum problema. Mas sair de maneira repetitiva, consistente, aí sim vai comprometer a tua estratégia, tá? Então, na época que eu abria perguntas, o pessoal perguntava, era muito comum. Eu vou ficar muito prejudicado se um mês eu não aportar. Pô, velho, por que o cara faz uma pergunta dessa? Óbvio que um mês você não aportar não vai fazer diferença. Agora, se esse mês acontece 3, 4 vezes por ano, aí sim, aí vai ter impacto. Não é tão difícil de entender, né? Então, muito cuidado com isso aqui, cara, que é o que mais acontece. Você tem vontade de vender um negócio que não era para vender. Você tem vontade de não vender, você resiste a vender uma coisa que é para vender. Você quer aportar no ativo errado só porque caiu muito. Você quer vender um pouquinho de ativo X porque ele subiu muito, outra coisa. Cara, isso dá vontade direto e vou falar para vocês, dá para mim ainda, tá? Depois de mais de 15 anos ainda é difícil para mim também. Tem vezes que você tem que ir lá e falar, não, para de viadagem aí, de ficar inventando, foca aí no que você tem que fazer. Acontece. Evitar ações emocionais, perfeito, ChatGPT, foi no âmago da questão, né? Geralmente essas decisões impulsivas estão relacionadas com as nossas emoções, né? Com medo, ou com uma ganância, ou, né, outras coisas mais sutis também, né? Os vieses comportamentais todos. Perfeito. Tomar decisões com base em fundamentos sólidos são características essenciais. Perfeito. Vamos para a próxima. Novidade.
Conhecimento do mercado. Concordo totalmente, tá? Acrescentando tudo que eu falei essa semana passada, sobre as diferentes estratégias, mas você tem que saber o que você está fazendo, mesmo que seja estratégia simples. Você tem que saber ali o que é uma empresa de resultados, né, crescentes, é uma empresa que tem rentabilidade, é uma empresa que tem uma boa estrutura de capital, que, né, gera valor para acionista. Você tem que saber esse mínimo, tá? Mesmo numa estratégia simples, você tem que saber o que está fazendo. Não é sair comprando um monte de ativo e depois esperar que magicamente eles vão dar certo, tá? E muita gente faz isso. Vamos ver o que ele descreve. O investidor buy and hold deve ter um bom entendimento do mercado, não do mercado, das empresas, tá? Aqui eu vou fazer uma correção. O mercado, velho, dane-se. Ah, mas o mercado é composto de várias empresas. Tudo bem, mas mercado não interessa. Ah, o mercado tá subindo, o mercado tá caindo, o Ibov isso. Cara, não interessa. O que interessa é as suas empresas. Elas continuam naquele caminho de lá no longo prazo se tornarem empresas maiores, melhores e tal. Beleza. Ah, mas o mercado fechou esse ano com queda de 20%. Dane-se, tá? Então, corrigindo essa frase aqui. Incluindo os princípios básicos de análise fundamentalismo. É verdade, eu até falei isso no vídeo da estratégia. Cara, você tem que minimamente entender o que é um balanço de empresa, cara. Não tem como investir sem minimamente entender. Ah, mas uma estratégia simples. Não interessa, tá? Mesmo sendo simples. Minimamente você tem que entender os principais indicadores dos 3 demonstrativos financeiros, cara. Senão, não dá certo. Senão, é atirar, né, coisas no escuro, é contar com a aleatoriedade, contar com que a conjuntura dê certo para você. É isso que você quer? Vou ficar anos e anos comprometendo minha vida, meu tempo, né? Abrindo mão de consumir, porque o dinheiro que você poupa era dinheiro que você podia estar gastando, tendo um padrão de vida maior, tendo outros luxos, tendo outros prazeres. Você está abrindo mão, você vai ficar 10, 20, 30 anos e você vai depender da aleatoriedade, da conjuntura te trazer retorno? Não sei vocês, mas eu nunca faria isso, tá? Então você tem que saber minimamente. O quanto você tem que saber é o que a gente discutiu na live de terça do meu canal essa semana e na live da semana passada do Fundamentei de segunda-feira, tá? Então quem não viu, só vê. Os vídeos estão todos aí para vocês assistirem. Se envolve a capacidade de avaliar a saúde financeira das empresas, examinar seus fundamentos, compreender tendência do setor já é meio sarniagem, tá? Mas tem, entende? No longo prazo, sim, né? Hoje não precisa ser gênio para ver que essas empresas de componentes semicondutores, principalmente as que estão, né, mais na onda da tecnologia, vão ter anos de resultados positivos. Ok, tá? Mas cuidado com isso aqui, né? Para não exagerar demais nas tendências do setor, senão você fere as primeiras premissas e vai entrar no volatilidade, no curto prazo e coisas do tipo, né? Identificar empresas com vantagens competitivas sustentáveis. Perfeitíssimo, né? Legal que ele usou o termo vantagem competitiva. Até agora, acho que ele não tinha colocado ainda, né? A gente pode até perguntar para ele, pedir para ele explicar o que é vantagem competitiva, né? Para ver o que ele coloca. Já. A seguir. Análise de empresas. Perfeito, né? Conhecimento de mercado poderia fundir com análise de empresa. Porque o conhecimento que você precisa é saber escolher as boas empresas, né? Minimamente o resto, diversificar, gerenciar o risco, né? É basicamente isso aqui. Uma habilidade chave, perfeito, coisa linda para o investidor buy and hold, a capacidade de analisar empresas. Meu Deus do céu, pessoal, escute aí, escute não, leiam, né, no chat GPT, mostra aí pros tontos que vocês assistem, eu sei que vocês assistem um monte de conteúdo aí, que parece que é bom, mas vocês vão ver que no fundo não é, né? Tá aqui, ó, habilidade chave para buy and hold é analisar a empresa, velho, é chave, é importante, é a principal, é o mais importante que você precisa ter, tá? Não precisa ser tão criterioso, mas tem que saber analisar a empresa. De maneira eficiente, eu diria. Porque você saber analisar uma empresa rapidamente nos pontos principais é eficiente, tá? Acho que não seria criterioso. Se envolve a avaliação de indicadores financeiros, aí escorregou, né? A gente já falou muito sobre isso. Mas tá, o vídeo tá prolongando muito, tá, pessoal? Vou passar um pouquinho mais rápido aqui. Que a ideia hoje era fazer um vídeo mais light. Semana passada passou de 1 hora, né? Vamos fazer uns 40 minutinhos hoje. Agora, se o indicador financeiro para ele for receita, lucro, margem, fluxo de caixa, balanço patrimonial, perfeito, é isso mesmo. Mas se for price earnings, ROI, aí não. Tá? Bem como a análise das perspectivas de crescimento da empresa, é verdade, seu modelo de negócio, qualidade de administração. Perfeito, cara, excelente resposta, ó. Esta aqui, estrelinha pro chat GPT, hein? Esse item 4 aqui, impecável. Né? E mais, diversificação, olha só, ele botou diversificação
Ó, eu perguntei habilidades do investidor, né? Diversificação não é uma habilidade do investidor, mas é tão importante que ele colocou aqui. E ó, tá de parabéns, viu? Embora o buy and hold seja baseado em manter ações por longo tempo, verdade, é importante ter uma carteira diversificada, importante também, ajuda a reduzir o risco, perfeito, uma vez diferentes empresas podem ter desempenho variado. Não é por causa disso, tá? A diversificação também permite aproveitar oportunidades de diferentes áreas da economia. Também não é por causa disso, tá? Você vê que é difícil, né? O pessoal não consegue entender o ponto-chave. Por que, que a diversificação é fundamental, tá? É porque você diminui o teu risco, tá? Sem comprometer o retorno. E como que você faz isso? Né? Botando várias empresas. A diminuição do risco vem da diminuição da ocorrência de eventos negativos para sua estratégia, que é justamente a empresa não crescer, não evoluir, não prosperar e tudo mais. Esse é o seu risco, tá? Aquela empresa que se você comprou e ela ficou 20 anos estagnada, deu errado, tá? Assim como uma empresa que faliu, né? A diferença, na verdade, vai ser muito pequena, tá? De uma empresa que foi à falência e de outra que passou 20 anos estagnada. Vai ser a quantidade de aportes que você deu naquela empresa, que não deve ser muito perto do teu patrimônio depois de um longo do tempo, tá? Então, o evento negativo aqui, o sinistro da estratégia do buy and hold é as empresas que você tem em carteira não performarem, tá? Vou colocar desse jeito, para simplificar. Então, o risco não é o desempenho. No fundo, vira o desempenho, tá? Mas o que o pessoal olha muito para diversificação, né? Como isso aqui, né? Ah, se eu tenho mais empresas, eu estou aproveitando mais oportunidades. Não, cara, não. Porque cada empresa é um agente individual dentro do todo da tua carteira. Então, se todas as suas empresas forem boas, todas tiverem boa performance, tanto faz se você está em 20 setores diferentes, em 10, em 50 setores diferentes, não é isso, tá? Todos os ativos que você tem que ter na tua carteira, ou a maior parte, né, já que a gente não acerta sempre, tem que ter um desempenho bom. Esse é o ponto, tá? Você não precisa aproveitar todas as oportunidades do mercado. Esse é um erro comum também. O cara acha que diversificar é ter uma ação de cada negócio diferente e tal. Bom, agora eu estou né, protegido, mas não é isso, né? Porque é a hora que você começa a botar ativos, né, que não tem a mesma qualidade, que você não conhece tanto, que você não conhece acompanhar, aí é a diversificação ingênua, né? O pessoal acaba chamando de pulverização, ok? Então, falamos bastante disso no canal já. Aprendizado contínuo. Que delícia. Mais uma resposta perfeita, hein? Mercado de ações está em constante evolução. O investidor buy and hold precisa estar disposto a aprender continuamente. Perfeito. Fundamental. Se incluir acompanhar... Tá, aí aqui, né, escorregou. Porque as notícias, né, não é onde você vai acompanhar, né? Você vai acompanhar pelos resultados da empresa, os fatos relevantes da empresa e tudo mais, tá? Aqui ele deu uma escorregadinha, mas tudo bem. A gente passa um pano pro chat GPT. Desenvolvimento relevante do setor, ler relatório de análise de empresas, aqui sim, né? Contando que o relatório e a análise é, né, o press release, a apresentação institucional, beleza? Não é relatório de empresa vendendo o relatório, tá? De consultoria, de research, tá? É os relatórios da própria empresa, que são os releases, apresentações e tudo mais. Está atualizado sobre tendências e tecnologias? Tá, isso aqui cuidado, tá? Muito cuidado para não entrar lá, né, na falácia da narrativa. Mas, enfim. O item aprendizado contínuo tá perfeito, só deu uma escorregadinha aqui, né? Aqui não é bem isso. E resiliência, excelente para fechar também. Investimento em ações está sujeito a altos e baixos, sucesso do buy and hold requer resiliência diante do período de volatilidade e certeza. Perfeito. É importante manter confiança em estratégia, não deixar abalar momentos curto prazo. Perfeitíssimo. Em suma, ter sucesso exige paciência, disciplina, conhecimento do mercado, habilidade de análise, diversificar, aprendizado contínuo e resiliência. Isso aqui está corretíssimo, né? Com as ressalvas que eu comentei. Ao desenvolver essas habilidades, o investidor aumenta suas chances de alcançar retorno consistente e satisfatório ao longo do tempo. Perfeito, gente. Muito, muito bem conceituado, né? Excepcional. O que eu falei para a gente perguntar para ele? Ah, o que é a vantagem competitiva, né? Para fechar o vídeo, né, que já está dando os 40 minutos que eu falei, né? Você pode explicar melhor sobre vantagens competitivas? Claro, ele é educado, um gentleman.
Tais competitivos referem às características ou recursos exclusivos de uma empresa, as diferenciam de seus concorrentes e lhe confere posição favorável no mercado. Definição padrão, né? Suas vantagens permitem que a empresa se destaque e obtenha uma posição competitiva sustentável, proporcionando benefício em termos de lucratividade, crescimento e participação no mercado. Perfeito. Aí ele vai dar exemplos, né? Existem diferentes tipos de vantagens competitivas, diferenciação do produto, né? Uma empresa pode ter uma... Eu vou perguntar para ele dar exemplos de empresas para cada item desse aqui, tá? Senão a gente elabora aqui. Mas vão pensando aí. Eu vou ler aqui as vantagens e aí você tenta pensar numa empresa que tem uma vantagem dessa. Vamos ver. Uma empresa pode ter uma vantagem competitiva, oferecer um produto ou serviço único e diferenciado em relação aos concorrentes. Pode ser alcançado por inovação, qualidade superior, recursos adicionais, design, né, funcionalidade perfeita, né? Experiência do usuário, hoje em dia, né, muito comum. A diferenciação do produto cria valor percebido, pode permitir que a empresa cobre preços mais altos. Qual é a característica contábil de uma empresa que tem diferenciação de produto? Já falei muitas vezes aqui, ter margem bruta elevada, né, ou mais alto que o normal. Então, ó, vai estabelecendo correlações na sua cabeça. Pensa numa empresa que tem essa vantagem. Cada uma dessas, né, se você quiser, né, gastar tempo, pensa onde você vai observar isso aí. Eu já dei a dica. A margem bruta é um bom lugar para começar. É assim que a gente vai evoluindo. Próximo, custos mais baixos. A empresa consegue produzir bem o serviço a custo mais baixo, seus concorrentes podem ter uma vantagem competitiva, corretíssimo também. Pode ser resultado de economia de escala, eficiência operacional, adoção de tecnologias, acesso a matérias-primas baratas. Perfeito, cara. Muito boas essas respostas, todas as de hoje dele, hein? Controle de custos, custo mais baixo pode permitir que a empresa ofereça preços mais competitivos, margem de lucros mais alta, né? Ou, né, depende, se for uma empresa de commodity, você não vai vender, às vezes até vende mais caro, né? Tem um prêmio em cima do material de má qualidade, até para commodity, né? Verdade. Fidelidade do cliente, uma base de clientes fiel, pode ser uma vantagem, os clientes estão satisfeitos, são mais propensos a continuar. Nossa, tem uma empresa que é a cara desse item aqui, hein? A continuar comprando, a recomendar a empresa para outras pessoas, né? Essa empresa é chata, os clientes dela. A fidelidade pode ser construída através de excelente atendimento, programa de fidelidade, suporte, venda eficaz, reputação da marca, qualidade do produto, acrescentaria. Excelente. Acesso a recursos exclusivos, o acesso a recursos exclusivos como patentes, direitos autorais, propriedade intelectual, tecnologia, redistribuição, também. Essa é o menos comum da gente ver, né? Mas com certeza. Tipo, direitos autorais, propriedade intelectual, você não vê muito em empresa de capital aberto, mas sim, é verdade, tá? Ok, que mais? Know-how e expertise. Esse é mais subjetivo, né? É mais difícil de você chegar, mas como é que você vai identificar isso aqui, né? Quando você vê que é aquela empresa muito redondinha, que os números são muito bons, né? Geralmente melhor que o dos concorrentes. Então, tem vários exemplos desses também, né? Conhecimento, habilidade, servir com vantagem competitiva, experiência profunda em área, equipe altamente qualificada, tem uma empresa que vem na minha cabeça na hora que eu falo isso, pode oferecer soluções superiores, perfeito. Importante ressaltar, vantagens competitivas não estão imutáveis, pessoal, põe isso aí na cabeça, tá? Não é imutável, pode mudar ao longo do tempo, por isso que você tem que acompanhar as empresas, quando desanda o negócio já era, tá, pessoal, por favor, porque esse lance do buy and hold não vender nunca aí tá virando uma seita, assim, que, cara, atrapalha totalmente a gente que tá fazendo um trabalho sério, né? Porque toda hora alguém encheu o saco aí, porque caiu nessa conversa. O ambiente de negócio é dinâmico, as empresas precisam se adaptar, investir constantemente, fortalecer suas vantagens. A empresa também deve estar ciente das estratégias dos concorrentes. Perfeito, tá? Excelente as respostas de hoje. Para fechar, falei que era para fechar, mas vamos mais um, né? Vou pedir para ele dar exemplos, né? Você pode dar exemplos de empresas que se encaixam em cada um dos itens. Qual dá uma das vantagens competitivas que você... Eu chamei de você, tá? Tenho intimidade. Acabo de citar. Vamos ver o que ele dá de exemplo. Na hora dos exemplos, às vezes ele escorrega, né? Às vezes ele foge da raia. Ah, perfeito. Vamos lá. Diferenciação do produto. Apple, né? Que vem na cabeça com o iPhone. Né? Quem gosta mesmo do iPhone não vai comprar o celular nem a pau. Paga mais caro, dorme na fila, mas compra o iPhone, né? Principalmente o iPhone, né? Mas os outros também. Além da qualidade do produto e tudo mais, né?
Tesla, é verdade, né? A Tesla tem um efeito. As principais vantagens da Tesla, para mim, são outras, mas ela tem com certeza diferenciação de produto. Perfeito. Custos mais baixos, né? Vem na hora, né? As empresas que têm lá, né? Aqui é curioso, né? Em geral, essas empresas de margem baixa, né? Elas criam um fosso competitivo muito grande, porque ninguém consegue rodar com a estrutura de custo que eles têm, né? Walmart, Costco, empresas do tipo, tá? Além da Southwest Airlines, que é uma das poucas empresas aéreas, né, interessantes, justamente por causa disso. É uma operação extremamente redondinha e eficiente, e por isso é uma das poucas empresas aéreas que ganham dinheiro. Perfeito. Próximo, fidelidade do cliente, a Amazon, né? Com certeza. Quem gosta de comprar na Amazon, né? Gosta. Starbucks, ok, né? Não é tão, né, visível essa, né, vantagem lá no Starbucks, mas ok, né? Bacana, com experiência e tal. Perfeito. Né? Para mim, por exemplo, não faz muita diferença, mas pode ser que para outras pessoas faça. Mas a empresa que eu tava lembrando aqui na hora era a própria Apple, né? De novo. Porque a Apple tem fidelidade do cliente absurda, né? Clientes leais, estão satisfeitos, são propensos a continuar comprando deles, perfeito. E recomendar. Então, o cara que tem Apple, ele vai tentar te convencer a comprar Apple também, de tanto que ele gosta do produto. Tá? Eu acho que o ChatGPT não quis repetir, né, para tirar 10, mas a Apple é a que encaixa aqui perfeitamente. Acesso a recursos exclusivos, né, no caso, a propriedade dos medicamentos, né, direito exclusivo de venda dos medicamentos, como Pfizer, por exemplo, né, e qualquer outra, né, a Pfizer agora tem vacina de Covid, e qualquer outra farmacêutica vai ter seus medicamentos exclusivos lá, perfeito. Coca-Cola, né, tem, no caso, uma marca, né, que vem da fórmula secreta, ninguém tem refrigerante com o mesmo sabor, embora hoje acho que perde mais espaço para a marca propriamente dita, né? Mas no passado, lembra da história da Pepsi, do surgimento da Pepsi, que os caras tentaram ir atrás da fórmula e tudo mais, né? Esse tá certo. Know-how expertise. Ele falou da McKinsey. A empresa que eu lembrei, a hora que ele falou de equipe qualificada, eu lembrei da Century, na hora. Mas a McKinsey, né, a mesma lógica. E o Google também é interessante, né? Expertise em tecnologia. Perfeito. Lembre-se, são apenas exemplos. ChatGPT, hoje eu vou dar um 10 para você, tá? Porque com pouquíssimas ressalvas que a gente fez aqui, né, as respostas foram impecáveis, muito boas, tá? Vou ver se eu consigo... salvem isso aí, porque esse roteirinho dele aqui, ó, perfeito para você passar para alguém que tá começando. Então esse vídeo vai ficar bem legal. Se tem um amigo seu aí que tá começando, que tá, né, sardinhando demais aí no mercado, olha só, velho, 3, 4 perguntas pro ChatGPT, trouxe bastante conhecimento pra gente e hoje as respostas foram impecáveis, tá? Tá ficando cada vez melhor, ou a gente tá ficando melhor na hora de fazer as perguntas, né? Mas era isso, pessoal. Não queria deixar o vídeo tão complexo hoje. Queria essa semana fazer uns vídeos mais light. Afinal, ficou um vídeo aí quase 1 hora de novo. Mas, enfim, bem interessante, né? Para quem tá começando, ou nem tanto para começando, mas ainda tem dificuldade de, né, seguir a estratégia ali à risca, tá? É sempre bom rever, repensar isso aí e tal. A gente começou a entrar em vantagem competitiva, que é um conceito, né, objetivo de análise de empresa, mas é sempre bom dar uma revisada nesses conceitos, beleza? Legal o vídeo de hoje, tá? Valeu, pessoal. Um grande abraço aí para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!